E olha, fique atento, porque vem mais pancadão de chuva por aí. Veja agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ser de sol, nebulosidade e pancadas de chuva em áreas isoladas. As regiões norte e oeste continuam registrando as temperaturas mais altas, 35 graus. Tem previsão de chuva para todo o estado. As regiões norte, oeste e sudoeste registram 15 milímetros de chuva. Em Anápolis, a temperatura chega a 29 graus com previsão de 7 milímetros de chuva. Em Itumbiara também chove e faz calor de 33 graus. Em Ipameri, nada de chuva e a umidade do ar está em baixa, 35%. Em Goiatuba, chove pouco e a temperatura não passa dos 30 graus. Fim do mistério. Foi encontrada a dose da vacina contra a Covid-19 que teria sido furtada em Santa Helena de Goiás nesta semana. Depois de chegar a registrar boletim de ocorrência na polícia para informar o furto de um frasco da vacina contra a Covid-19 em Santa Helena, o prefeito da cidade voltou atrás e disse que a dose foi aplicada numa funcionária da Vigilância Epidemiológica. Segundo o prefeito, a dose não foi registrada e, por isso, o motivo da confusão. E aí, falando sobre os fura-filas, o ex-secretário de Pires do Rio, que mandou vacinar a mulher da vida dele, também tomou a vacina. E agora ainda tem uma terceira pessoa que furou a fila e ainda não teve o nome divulgado, Aline Braga. Você já tem alguma novidade? Nós já sabemos quem seria essa pessoa que vacinou fora aí do grupo de prioridades? Oi, Rosane. Infelizmente, a gente ainda não sabe, viu? O promotor que está cuidando do caso, o Marcelo Amaral, informou para a nossa equipe que não vai divulgar o nome dessa terceira pessoa, porque, de acordo com ele, esta pessoa não teria agido com dolo, ou seja, ele não teve nenhuma responsabilidade na hora de se vacinar. Ainda de acordo com o promotor, foi o secretário, o ex-secretário de saúde lá de Pires do Rio, que usou da sua influência para obrigar os funcionários a vacinar esse amigo dele. Além desse amigo, como você disse, Rosane, o ex-secretário imunizou também a esposa dele e ele também. De acordo com o Ministério Público, não há dúvidas de que os três furaram a fila por não se enquadrarem nos grupos prioritários que estão se imunizando nessa primeira etapa da campanha. A gente tentou durante todo o dia de ontem falar com Assis Filho, que é o ex-secretário de saúde lá de Pires do Rio, mas nós não conseguimos contato com ele. Nós tentamos contato hoje durante toda a manhã com a prefeita de Pires do Rio, Cida Tomazini, para ver o que ela acha dessa terceira pessoa também ter furado a fila, mas ela não atendeu às nossas ligações. Por fim, Rosane, o promotor espera até sexta-feira encerrar o inquérito para encaminhar para o Poder Judiciário, viu, Rosane? Obrigada, Aline. Uma pena, né? Quem deveria dar o exemplo escorrega na maionese desse jeito. Olha, lá em Rio Verde, no sudoeste do estado, uma mulher foi levada para a delegacia depois de deixar o filho de 2 anos sozinho em casa. Os detalhes dessa história com a Manuela Messias. Manu, conta pra gente que história, hein? Pois é, Rosane, quem percebeu que esse garoto estava sozinho foram os vizinhos. Eles escutaram o menino chorando muito e ninguém acudia essa criança. Pois bem, eles acabaram chamando a polícia. Os policiais tiveram até que arrombar a porta da casa, confirmaram que o garoto realmente estava sozinho. Eles chamaram então o conselho tutelar e na hora ali do atendimento, a mãe dessa criança chegou e disse que tinha ido até uma chácara para resolver algumas questões de saúde de algum parente da família e deixado a criança sozinha. Só que os vizinhos disseram ainda que essa não é a primeira vez que o garoto de apenas 2 anos fica em casa sozinho, viu? Agora ele está sob a guarda da avó paterna e a mãe, depois de tudo isso, foi levada para a delegacia. Só que ela pagou uma fiança aí de R$ 1.100 e acabou ficando em liberdade. Mesmo assim, ela vai responder pelo crime de abandono de incapaz. Um absurdo isso, né, Rosane? Apenas 2 anos, uma criança sozinha ali, correndo muito risco. Pois é, não consegue se cuidar sozinha. Obrigada, viu, Manu? O
Ivan Cunha Teles, de Lusiânia, diz que não perde o J1. Olha ele aí na foto. Luiz Davi, de Valparaíso, de Goiás, também está de olho aqui na gente. Obrigada, viu, pela companhia. A Sara Bandeira, de 6 anos, mora no Jardim Ingá e Lusiânia. E olha só que sorriso mais gostoso. E hora de acompanhar também a participação dos nossos telespectadores. Eu quero receber sua mensagem aqui, sua foto também. Então não esquece, anota esse número aí, ó, DDD 62 985455555. E hoje o pessoal está participando aqui comigo também da nossa enquete, que já está rolando lá no nosso aplicativo QVT. E olha só, o Roberto Benevides diz que quer ver essa lei seca funcionar semana que vem, que já é carnaval, diz que vai ser um caos. A Maria Inês, da cidade de Goiás, diz que a solução não é fechar nenhum estabelecimento. As pessoas estão sofrendo com a doença e ainda perder o ganha-pão não é a solução. Muitas empresas não têm o sustento de uma família inteira, sem falar que muitos comércios são financiados. E fechado, se for fechar, vai à falência, né? O correto é vir logo a vacina e conscientização das pessoas. Ela diz que todos nós somos adultos. Pena que nem todo mundo pensa assim, né, Maria Inês? Tem um outro aqui que diz que não quis se identificar, mas diz que, na opinião dele, esse horário não vai contribuir em nada para evitar a volta da contaminação. Seria melhor fechamento total, né, a partir das 18 horas. Essa contaminação pode estar vindo dos jovens, segundo essa participação. Tem mais, daqui a pouco eu vou lendo para vocês. E olha, bota aí no telão para a gente ver, porque essa nossa enquete ainda está rolando. Entra lá no nosso aplicativo, você tem aí 4 alternativas para você votar. A gente quer saber a sua opinião com relação à lei seca decretada aí pelo governador do estado. O que você acha? Manda aí sua opinião. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o resultado dessa enquete. Agora, meio-dia 27, a seguir a gente continua falando desse decreto do governo sobre a lei seca. E se você teve problemas para receber o auxílio emergencial, o governo começa a pagar uma nova remessa do benefício para quem contestou a falta do pagamento. E o nosso recado vem de Rio Verde. A Maria Luísa, de 4 anos, é quem chama o intervalo para nós. Volta já! Meio-dia e meio, estamos de volta e está previsto para sair hoje o gabarito oficial do Enem. Ainda não tem um horário definido, mas muitos candidatos estão na expectativa para saber como foi o desempenho. Sobre esse assunto, a gente conversa então com a Rúbia Oliveira, ao vivo, que tem os detalhes. Conta, Rúbia, como é que faz para ter acesso a esse gabarito? Oi, Rosane. Pois é, né? Muitos estudantes, milhares de estudantes aí que prestaram a prova do Enem, né? Foram 2 domingos de provas intensas, né? 180 questões, 90 questões para cada domingo. E agora esses estudantes estão ansiosos para saber se saíram bem nessas provas, né? E hoje vai sair o gabarito oficial no site do INEP. Ainda não tem um horário definido, o horário que vai sair esse gabarito oficial, mas é bom os alunos ficarem atentos ao site do INEP para poder conseguir esse gabarito. Nós convidamos o professor Guilherme Gomes, ele é professor de matemática e vai dar algumas orientações para a gente, para os alunos, né? Falar como é que esses alunos devem fazer essa correção do gabarito, né? Porque muitos entram em sites de simulação, isso pode ser que não represente o que o gabarito oficial vai mostrar hoje. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de parabenizar a todos que realizou esse exame nos últimos domingos. Foi um ano atípico e, de posse desse gabarito oficial disponibilizado pelo INEP, o estudante ele poderá trabalhar mais a razão do que a emoção. Vai poder conferir aí a quantidade de questões que foram acertadas. Como a Rúbia aqui falou, essa questão de simular a nota é uma situação atípica, onde o estudante vai poder prever, mas não é algo certo, porque o Enem, ele utiliza um sistema de correção que identifica questões fáceis e questões difíceis. O mesmo aluno pode ter acertado quantidade semelhante a outro aluno, mas possuir nota diferente. A mesma questão pode ter peso distinto pela situação da identificação do chute. Um aluno que acerta uma questão difícil e erra uma questão fácil, ele cai no sistema previsto do Enem, que ele chutou a questão. Então quer dizer que isso também é levado em consideração. O aluno, se ele chutou alguma alternativa,
É detectado isso na correção da prova? Sim, é detectado e nesse momento seria interessante que o aluno fizesse a correção tentando identificar aonde errou e por que errou. Nós estamos vivendo uma situação atípica onde o próximo exame vai ser aplicado no tempo muito curto. Ele está previsto para outubro e novembro. Então, fazendo essa correção com a calma e com uma razão maior, ele já começa a se preparar para o próximo exame de 2021, que vai acontecer ainda esse ano. Até porque, né, professora, eu queria que o senhor me ajudasse nisso, porque o Enem é considerado o maior vestibular do país e a nota do Enem serve para entrar em universidades públicas, né? E também para conseguir bolsa do ProUni, em caso de faculdades particulares, e para conseguir o FIES também. É interessante que o aluno tenha em mente que o que vale para ele é a média final. E com essa média final, ele vai poder pleitear uma vaga em qualquer universidade presente aqui nesse país. Então, a média final é que interessa. Mas é interessante ressaltar que aquele aluno que deseja fazer um curso mais voltado na área de ciências exatas, o peso da prova de matemática ele será maior. Aquele aluno que deseja fazer um curso voltado para ciências biológicas, o peso de biologia será maior. Tá certo, então muito obrigada pelas orientações. As aulas retomam agora, né? Já no dia 8 aqui nessa escola que o senhor trabalha. Então, bom trabalho para o senhor, muito obrigada. Tá aí, Rosane, muitas dicas e orientações, né? Então, só lembrando que o site oficial aí para o pessoal pegar o gabarito do Enem é o site do INEP. É com você. Tá certo, obrigada, Rúbia. E a gente volta a falar da Covid-19 porque, apesar dos idosos terem maior risco de contrair a Covid-19 e apresentarem quadros mais graves da doença, pessoas mais jovens devem ficar atentas, viu? Sem descuidar das medidas de prevenção. Em Goiás, por exemplo, a maior parte dos infectados pelo novo coronavírus está na faixa dos 30 aos 39 anos. O tratamento para aumentar o volume do cabelo não foi por uma questão de estética. Camila teve Covid-19. A empresária cumpriu a quarentena em casa com sintomas leves, mas depois de um mês, já recuperada, que se assustou com uma possível sequela: a queda acentuada dos fios. Tive o Covid no dia 15 de junho. 30 dias depois, meu cabelo já começou a cair. Eu tive que procurar ajuda médica. A Camila tem 30 anos e está numa faixa etária que tem o maior número de contaminados em Goiás. Liderando o ranking, os jovens entre 30 e 39 anos, com mais de 81 mil casos no estado. Depois, aqueles entre 20 e 29 anos. E em terceiro lugar do ranking, ficam os pacientes de 40 a 49 anos de idade. É normal que essa população tenha uma infecção mais marcada, porque é a população que acaba saindo e se expondo mais. Então, o que acontece? Essas pessoas se infectam, normalmente elas são as primeiras a se infectarem, elas podem levar a doença para dentro de casa, e a gravidade da doença, ela é variável. A gente não sabe quem vai se comportar bem e quem vai se comportar mal em relação à doença. Na família da Maísa, de 42 anos, foram 10 casos de Covid. Desde o filho dela, de 3 anos, até o pai, de 70. E o idoso ainda está internado numa UTI, tratando uma pneumonia. Essa doença causa os mais variados sintomas. Nós tivemos, dentre nós, aqueles que apresentaram pouca febre, outros tiveram coriza, dor de cabeça, dores no corpo. No meu caso, eu perdi olfato e paladar. E teve quem ficou mais sério, que é o caso do papai. Ele está na UTI até hoje, lutando, né? Graças a Deus tem melhorado, mas ele entrou com 70% do pulmão tomado. Uma pesquisa baseada na evolução dos casos de Covid-19 em jovens nos Estados Unidos apresentou um resultado preocupante. O estudo ouviu mais de 3.200 pessoas. Eram homens, mulheres, que tinham entre 18 e 34 anos de idade, internados em hospitais americanos por complicações da doença. Segundo a pesquisa, 21% dos internados vão parar numa UTI.
10% dependerão de intubação e ventiladores para sobreviver e 2,7% devem morrer, mesmo considerando o fato de serem jovens. O especialista lembra que a vacinação marca apenas o que pode ser o início de um fim. Todos os cuidados devem ser mantidos. Das possíveis sequelas associadas à Covid, nenhuma ainda foi descartada. A gente tem casos onde existe um desvio do paladar, ou seja, a pessoa passa a ter um paladar diferente, da mesma maneira como ela sentia. O olfato, a mesma coisa. Casos graves de sequela pulmonar, então, dependendo da gravidade do acometimento do pulmão, a pessoa vai ter um comprometimento pulmonar mais severo. E aí vem fenômenos trombóticos, né? Tromboses, que a pessoa precisa usar anticoagulante por mais tempo. Nós tomamos todos os cuidados e mesmo assim acabamos nos infectando. Então, cuida de quem você ama. Esse é o recado que eu deixo. A Covid requer cuidado, muito cuidado, para não correr o risco de você se infectar e infectar aqueles que você ama. E o prefeito em exercício de Catalão voltou a ser internado. João Seba teve Covid, se recuperou, mas precisou de atendimento médico. Vamos falar com a Aline Braga de novo? Aline, você já tem o estado de saúde dele? Como é que ele está agora? Oi, Rosane, ele está bem, está internado na UTI da Santa Casa aqui de Catalão, mas o estado dele, felizmente, é considerado estável. Ele teve uma pneumonia viral, mas está sem febre, sem oscilação na pressão e, de acordo com o boletim divulgado agora há pouco, ele responde bem ao tratamento. Dr. João Seba, ele teve Covid, precisou ficar internado na semana passada, lá mesmo na Santa Casa, por 4 dias e na sexta-feira teve alta da UTI. Já na segunda-feira ele trabalhou normalmente porque o prefeito Adib Elias foi afastado do cargo também para se tratar contra a Covid. Mas ontem ele passou mal e precisou dos atendimentos médicos. Já o prefeito afastado Adib Elias continua na UTI lá do Sírio-Libanês em São Paulo. O quadro clínico dele é estável, os sinais vitais estão perfeitos e, de acordo com o boletim divulgado ontem à noite pela Prefeitura, existe melhora progressiva no quadro geral de Adib Elias, viu, Rosane? Tá certo, Aline, obrigada pelas informações. E a gente continua falando então sobre a lei seca, o decreto do governo do estado. Em Jataí, a Prefeitura ainda não publicou um decreto local. Lá a situação é mais preocupante porque o município lidera o ranking goiano do índice de transmissão da Covid-19. A Tássia Fernandes está ao vivo para falar com a gente. Como é que está, inclusive, essa taxa por aí, hein, Tássia? Pois é, Rosane, essa taxa de transmissão, que é chamada pelos especialistas de taxa de contágio ou também taxa R, voltou a subir aqui em Jataí. Esse índice mostra aí a capacidade que uma pessoa infectada tem de transmitir a Covid para outras pessoas. O ideal seria que o resultado da análise dos dados que leva a essa taxa fosse sempre abaixo de 1. Isso porque quanto maior esse índice, maior é a transmissão do vírus. Mas aqui em Jataí já passa de 2, já está aí em 2. Essa taxa está aí o dobro do que é recomendado pelos especialistas. Isso significa que cada pessoa infectada passa o vírus para outras 2. Trindade e Catalão são outros 2 municípios que também estão aí nessa lista de cidades com alta transmissão, com 1,8. Aqui em Jataí, uma outra preocupação também em relação à ocupação dos leitos na rede pública de saúde. São 21 leitos de UTI, todos eles estão ocupados. Na enfermaria, essa taxa de ocupação já chega aí a 50%. E além da taxa de transmissão, que também está aumentando, a quantidade de casos segue em alta. O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 6.237 pessoas foram diagnosticadas com o vírus e 114 morreram. A Prefeitura disse que vai acatar o decreto do governo do estado e hoje ainda deve publicar o decreto municipal no Diário Oficial aqui de Jataí. Viu, Rosane? Volto com você. Obrigada, Tássia.
E olha, segundo o decreto do governo do estado, publicado ontem à noite, estão proibidas a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e em estabelecimentos comerciais entre 10 da noite e 6 da manhã aqui no estado. A determinação veio do governador Ronaldo Caiado como uma forma de tentar conter o avanço da Covid e dos casos de Covid em Goiás. E é claro, a gente continua o nosso giro para saber o posicionamento das prefeituras. Danilo Moreira, por aí em Lusiânia, a cidade pretende seguir o decreto do estado? Como é que ficou? Pois é, Rosane, aqui em Lusiânia, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o município vai seguir sim o decreto da lei seca aí do governo do estado, viu? De acordo com a prefeitura, então restaurantes, bares e também distribuidoras e outros comércios que vendem bebidas alcoólicas não vão poder comercializar esse tipo de produto a partir das 10 horas da noite. E a prefeitura disse ainda que vai ter fiscalização, eles vão contar com o apoio da Polícia Militar e também da Guarda Civil Metropolitana. Agora à tarde está prevista uma reunião aqui na Prefeitura com o Comitê de Crise, onde serão discutidos os pontos deste decreto que deve ser publicado ainda hoje. Lusiânia conta aí com um hospital de campanha que hoje aí conta com 20 leitos de UTI, desse total 17 já estão ocupados e também com 31 leitos de UTI, desse total aí 18 estão ocupados. Lusiânia também tem 8.559 casos confirmados da Covid-19 e 161 óbitos por conta da Covid-19. Rosane, é com você. Obrigada, Danilo. E agora a gente vai lá para o norte do estado com o repórter Tiago Costa para saber como é que as prefeituras por lá estão em relação a esse novo decreto estadual da lei seca a partir das 10 da noite. Tiago, boa tarde para você. Porangatu, por exemplo, vai aderir a esse decreto? Boa tarde, Rosane. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Olha, a prefeita aqui de Porangatu, Vanusa Valadares, já decidiu que sim, vai aderir ao decreto estadual. Isso significa que a partir de hoje, então, os bares aqui do município, como você disse, não podem funcionar a partir das 10 horas da noite e só podem retornar às atividades às 6 horas da manhã no outro dia. Atualizando os casos de Covid-19 aqui em Porangatu, 1.349 pessoas foram infectadas, dessas 1.234 já se recuperaram, 21 pessoas estão em isolamento em casa. Agora, sobre a ocupação no HCamp aqui de Porangatu, hospital de campanha, UTI, são capacidade para 10 pessoas, 9 desses leitos já estão ocupados. Enfermaria tem capacidade para receber 17 pessoas, dessas 17, 14 já estão também ocupadas. Agora, aqui também no norte do estado, em Niquelândia, o prefeito Fernando Carneiro também decidiu seguir o decreto estadual. Niquelândia tem a região ali da Serra da Mesa, muito visitada por turistas. Então, lá em Niquelândia também, das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, Rosane, não vai poder ter bar aberto, viu? Isso para evitar, então, a disseminação da Covid-19. Eu volto com você no estúdio, Rosane. Obrigada, Tiago. E olha, vamos dar uma olhada na parcial da nossa enquete? Nós perguntamos pelo nosso aplicativo QVT a opinião do pessoal de casa sobre o decreto que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, né? Depois das 10 da noite para combater a pandemia. A gente tem aí 4 perguntinhas que você já está acompanhando aí na sua casa. O governo federal vai pagar a partir de amanhã o auxílio emergencial para 196 mil pessoas. Esse grupo de beneficiários são aqueles que fizeram contestações ou pedidos de revisão de dados. Vamos até Itumbiara, então, conversar com Jonathan Moreira, está ao vivo lá para conversar com a gente sobre esse assunto. E diz para a gente, Jonathan, as pessoas que vão ter direito a isso aí vão receber 3 parcelas de uma vez? Tem condições isso? É isso mesmo, viu, Rosane? Essa é a previsão aí divulgada pelo governo federal. Mas atenção que esse auxílio emergencial não são para todos os beneficiários, não. É como a Rosane disse aí, são apenas aquelas pessoas que passaram por uma reavaliação no pagamento ou fizeram contestações. Essa reavaliação do governo, inclusive, foi uma forma que o governo encontrou aí para diminuir as fraudes no auxílio emergencial. Esse dinheiro já estará disponível a partir de amanhã. Para saber se você tem acesso, é só acessar o aplicativo Auxílio Emergencial ou pelo site da Caixa.
Dá uma conferida lá, porque é um grupo relativamente pequeno, né? Aproximadamente 200 mil pessoas em todo o país, mas significa aí quase 250 milhões na economia brasileira. Já que eu estou falando de Caixa Econômica, pedi o Zé Tassi para mostrar para a gente aqui o tamanho da fila aqui na Caixa Econômica Federal de Itumbiara. Inclusive, deixamos o alerta aí, você que tem direito ao auxílio, não precisa procurar a Caixa, você pode transferir, pagar contas e sacar o dinheiro pelo Caixa Eletrônica ou então por uma agência lotérica. Pessoas que estão aqui desde as 9 horas da manhã, inclusive reclamando bastante, viu, Rosane? A gente vai atrás de uma resposta para essas pessoas que estão na fila aqui há mais de 3 horas na Caixa Econômica Federal de Itumbiara. Rosane, é com você. Cuidado, hein? Rio Verde teve agência lá que foi autuada pela demora no atendimento. Obrigada, Jonathan. Tomou posse hoje o novo presidente do CODERV, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde. Vamos ver. José Carlos Sintra é vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde e um dos diretores do Sindicato Rural. Ele tomou posse hoje e é o novo presidente do CODERV, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, durante os próximos 2 anos. Quem deixou o cargo foi o atual presidente da Associação Comercial, Eduardo Lobo. O CODERV é uma união de 30 entidades classistas de Rio Verde, criada para desenvolver projetos para o município em todas as áreas. Rio Verde, o crescimento vem acima da média nacional e com certeza teremos muitas demandas pela frente. Aquela hora gostosa, né? A Maria Vitória de Anápolis tem 2 aninhos e tá ligadinha aqui no Jotão. Olha que foto linda! E olha que paisagem linda também essa enviada pelo Mauro lá de Anápolis. Gente, dá para colocar num quadro. 12h50, a seguir, alerta no Hemocentro de Porangatu, Tiago Costa. Desde o início do ano, as doações caíram significativamente aqui no município de Porangatu. Isso está afetando, inclusive, o bom funcionamento do HCamp, para quem precisa de uma doação de sangue, por exemplo. Rosane? Tá certo, e a gente mostra o sonho realizado do pai de Santa Helena, que conseguiu a casa para criar o filho. O Ícaro de Itumbiara tem um recadinho pra gente, dá só uma olhada. Oi, meu nome é Ícaro, tenho 7 anos, moro em Luciana, Johanna volta já. 12h53, estamos de volta. Atenção, moradores de Anápolis. Pode faltar água em alguns bairros de hoje até sexta-feira, que a Saneago está fazendo manutenção no Centro de Reservação Mariana. E os bairros Florença, Gibran, Mariana, Paraíso, São Joaquim e Vila União podem ficar sem água entre 9 da manhã e 3 da tarde. Durante esses 3 dias, a Saneago pede o uso racional, viu? E olha, o Banco de Sangue de Porangatu está com estoque de sangue baixíssimo. O município ainda tem mais uma preocupação, é que o HCamp da região norte fica lá em Porangatu e o Hemocentro está precisando de doações o quanto antes. Tiago Costa, todo tipo de sanguíneo vale ou não? Vale sim, viu, Rosane? Mas o que mais precisa mesmo é o O positivo. Por que o Banco de Sangue aqui de Porangatu está precisando de muitas pessoas se solidarizem e vão lá fazer essa doação? Como você disse, temos o HCamp aqui, né, que atende toda a região norte, e também porque depois do início do ano as pessoas pararam de fazer a doação. Por isso a gente está aqui ao vivo com a Samira, que é coordenadora interina do Banco de Sangue daqui de Porangatu. Samira, primeiramente, obrigado pela sua presença. Eu queria entender com você como que está a realidade hoje. Por exemplo, a quantidade de sangue, você estava me dizendo que são 23 bolsas. Seria suficiente para quantos dias? Oi, bom dia, Tiago. 23 sangue atende a demanda de 2 dias aproximadamente. Né? Porque assim, essa quantidade está subdividido nos vários tipos sanguíneos que nós temos. Então, dependendo da necessidade, por exemplo, do O positivo, como você citou, que é o que é mais necessário, a gente passa por apertos para salvar as pessoas que necessitam. Tá, e no caso, como que as pessoas fazem para doar? Qual que é o endereço? Como que faz para chegar, então, no Banco de Sangue daqui de Porangatu? Lá na Rua 4, esquina com a Rua 7, lote 13, setor Planalto. É só se dirigir até a unidade, portando documentos com foto, ter entre 16 e 59 anos e está em bom estado geral de saúde.
Ok, então, Rosane, é isso, viu? Se alguém puder ir lá doar, o Banco de Sangue daqui de Porangatu está precisando de muita doação de todo tipo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Thiago, pelas informações. A Luana de Anápolis perdeu a cachorrinha por um descuido com o portão aberto. Essa fofurinha aí é a Mel, muito mansa, muito carinhosa, sumiu no Jardim Primavera. Se você tem notícias dela, liga para a Luana num desses telefones que está aparecendo aí na sua tela, ó. Faz a fotinha para você ligar para a Luana que está preocupada. Agora vem cá, você se lembra da história do Luan, morador de Santa Helena, no sudoeste do estado? Nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera que ele cria o filho de 4 anos sozinho e trabalha vendendo salgados de bicicleta com o filho junto. Depois da nossa reportagem, as coisas melhoraram para ele. Vamos conferir. Em setembro de 2020, o Luan postou fotos em uma rede social. Nas imagens, ele aparecia trabalhando de bicicleta, carregando o filho em uma carretinha. Depois da grande repercussão, nossa equipe foi até Santa Helena conhecer a história e perguntamos a ele qual seria seu sonho. E ver se eu consigo uma casa para poder ele ter um lugar digno de morar. Depois, a ONG Razões para Acreditar criou uma vaquinha na internet para ajudar o Luan e o filho Pedro Samuel a realizarem o sonho. 1.035 pessoas participaram com doações. E agora nós estamos chegando aqui em Santa Helena para conhecer a casa nova do Luan. Foram 4 meses desde toda a repercussão do financiamento coletivo na internet. E aí, Luan, como é que tá? Bom. Tranquilo? De casa nova agora? Casa nova, graças a Deus. Eu dormi na casa, mas até agora não caiu a ficha ainda que eu realizei esse sonho. Isso significa uma vida nova para mim e para o meu filho, um melhor jeito para mim conseguir criar ele direito. Sem precisar de ficar toda hora, que ele começa com amizade, aí eu tenho que trocar de casa, aí ele perde a amizade tudo de novo. O Pedro Samuel ganhou um quintal novo para correr e brincar. E um quarto só para ele. E o Luan vai economizar R$5.000 por ano sem ter que se preocupar com as mensalidades do aluguel. Mesmo assim, segue o trabalho. 50 quilômetros por dia, de bicicleta, com o filho junto. Eu queria agradecer muito a todos que me ajudaram na vaquinha, a todos que me ajudaram a divulgar no Facebook, no Instagram, pelo grupo de WhatsApp também. Graças a todo mundo que me ajudou a divulgar, eu consegui realizar esse grande sonho. Tá feliz com a casa nova? Sim, eu sou feliz com a casa nova. Antes de encerrar, deixa eu mostrar o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos a sua opinião sobre o decreto do governo que proíbe a venda de bebidas alcoólicas depois das 10. E quem venceu com 51% dos votos foi o pessoal que acha que só proibir aí a venda de bebidas nesse horário não é suficiente. Também tem que ter medidas restritivas em academias, comércio e transporte público. Em segundo lugar, ficou essa última aí, que acha que os prejuízos no setor vai causar muitos prejuízos essa situação. Agradeço demais a participação de você, a sua companhia por ter ficado aqui comigo todo esse tempo, tá bom? Agora 12h58. Não sai daí não, que agora tem Globo Esporte. Um beijo, um cheiro para vocês. Hoje a gente encerra com imagens da Rua Pio 12, em Jataí. Tchau, tchau.